Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje o Senhor preparou para nós ouvirmos sobre emoções. Como está o nosso coração? O que anda passando? A saudade anda apertando demais? Ou a preocupação, ou o medo de tudo que está acontecendo hoje? Porque nós mal saímos de casa, né? Estamos aí já há mais de 3 meses presos em casa por causa de um pequeno vírus. Mas vamos fazer o seguinte, antes de ler o que Deus quer falar conosco hoje, vamos orar a Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer pela rica oportunidade de mais uma vez estarmos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Sua voz, ouvir o que o Senhor quer falar conosco, ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor tem para nos ensinar. Nessa tarde, nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha dirigir a nossa vida e conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, nós hoje vamos falar sobre emoções. Você sabia que Deus falou para a gente guardar principalmente o nosso coração? Porque dele é que procede todas as coisas, todos os nossos sentimentos, de todo o nosso corpo. O que mais ele se preocupa que nós protejamos é o nosso coração. Então eu queria ler aqui na Bíblia, em Provérbios, capítulo 4, o verso de número 23, ele fala o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus se preocupa com o que está acontecendo dentro de nós. Como está a sua vida aí? Como é que anda a sua família diante de todos esses problemas do coronavírus que vem aí assustando tantas famílias? Pessoas, pais perdendo empregos. Como é que anda? Vocês andam preocupados? Andam com medo do que está acontecendo? Porque muitas vezes o nosso inimigo usa esses momentos para trazer medo, para que a gente não consiga buscar em Deus o que nós precisamos, para que nós paralisemos as nossas atitudes, porque o medo faz com que a gente não consiga caminhar. Mas em nome de Jesus, hoje o Senhor vai falar conosco e todo medo que se estiver em nossa vida, ele vai ser destruído. Até mesmo, continuando nessa palavra de que nós devemos guardar o nosso coração, o próprio Jesus falou sobre isso. Lá em Marcos, capítulo 7, ele fala o seguinte, do verso de número 21 até o 23. Marcos, capítulo 7. Ele fala assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E ali ele fala um monte de coisa errada. E aí ele fala os adultérios, prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, tudo coisa ruim. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus estava falando com seus discípulos. Por quê? Porque lá em Provérbios, o Pai, Deus, já tinha falado para a gente guardar o nosso coração. Deus sabe que o que faz a gente errar é aquilo que a gente guarda em nosso coração. Por isso, a importância da aulinha de hoje. O que você tem guardado aí no seu coração? Quais são os sentimentos que rondam o seu coração e que, de repente, faz você pecar, faz você entristecer o coração de Deus? Porque, como diz Provérbios, o que importa nós guardarmos é o nosso coração. E hoje eu queria falar sobre 4 emoções, 4 personalidades na Bíblia em que eu marquei aqui para nós falarmos sobre 4 sentimentos diferentes. O primeiro deles que eu quero falar é sobre a tristeza, que nesse momento muitas pessoas podem ter perdido parentes por causa dessa doença, pode ter perdido
um emprego, pode ter perdido uma amizade, ter sido destruída, e a tristeza invadiu seu coração. Eu vejo na Bíblia Jesus falando aos seus discípulos sobre isso. Lá em João, capítulo 16, do verso 20 ao 22, ele fala isso. Na verdade, vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estarei triste. O que Jesus estava falando ali? Jesus falava da sua morte. Falava que daqui a um pouco de tempo ele iria morrer. E os seus discípulos, seus amigos, como ele falava, eles estariam tristes, porque teriam perdido aquele amigo. Mas ele continua o versículo e fala assim: e vossa tristeza se converterá em alegria. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Jesus falou para eles: vocês vão passar momentos tristes, sim. Vocês vão ter um momento em que a seta da tristeza vai tocar o seu coração. Mas permaneçam firmes, porque essa tristeza se converterá em alegria, porque o mesmo Jesus voltaria para eles. E assim aconteceu. E assim acontece em nossas vidas. Todos os momentos em que estamos tristes, porque a própria palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Jesus vem trazendo alegria, vem trazendo paz para nós. Entenda, meu querido, você que está aí, de repente passando por um momento triste, por alguma perda, por algum acontecimento na sua família, por alguma desavença que pode ter acontecido, saiba, o Senhor é a nossa alegria e Ele quer te fazer feliz. Fique firme nisso, não fique preso na tristeza que bate no seu coração, mas na alegria que Jesus pode lhe trazer. Amém? Outro sentimento que eu gostaria de falar hoje e que muitas vezes nós temos é sobre o medo. Quem é que já não sentiu medo? E antes de falar sobre ele, eu queria explicar uma coisa, crianças. Esses sentimentos são próprios do ser humano. Só ser humano pode sentir tristeza, medo. Vou falar sobre a raiva e sobre a alegria. Só o ser humano sente, e não é pecado você sentir. O pecado é você gerar atitudes que desagradam a Deus através desses sentimentos. Por exemplo, o medo. O medo pode fazer com que você cometa pecado, assim como foi a tristeza, em que muitas vezes você pode abandonar tudo por conta da tristeza, maltratar as pessoas por conta de uma tristeza e não querer se abrir com os outros. Mas é como eu falei, se apegue na alegria em que Deus vai trazer no seu coração, que aí a tristeza vai embora, assim o medo. Elias, um homem de Deus tremendo, usado, também teve medo. Dá para acreditar nisso? Um homem que quando orava do céu falava assim: Senhor, desce fogo, e o fogo descia. Você não acredita? Ele teve medo. Agora você acha que eu também não vou ter medo? Se eu falo, Senhor, desce água, não desce nada, desce chuva, desce fogo, não desce nada. Agora esse homem que tinha uma comunhão teve medo, então eu também posso ter medo. Você pode ter medo, todos nós. Mas o que fazemos com o nosso medo é que devemos tomar cuidado. Quer ver o que diz aqui em 1 Reis, capítulo 19? Diz assim, no verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faço os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é em Judá, deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Olha só, o que o medo causou no coração de um homem tremendamente usado por Deus.
num homem que ele clamou em 30 segundos, pedindo fogo a Deus. E Deus mandou um fogo que consumiu todo o seu holocausto. Consumiu um bezerro que estava encharcado de água, consumiu pedra, consumiu água, consumiu tudo. Se vocês lerem a Bíblia um pouquinho antes desse capítulo 19, vocês vão ver isso. E ele desceu e matou todos os profetas que não eram usados por Deus, mas eram usados pelo inimigo. Acabou com todos eles. E uma rainha falou: eu vou te matar. E aí ele teve medo. E por causa do medo, ele quis se suicidar. Olha que pecado que o medo estava causando em Elias. Porque Deus fala que no céu não tem quem se mate. Quem é aquele que tira a vida de alguém não entra no céu. E era isso que o inimigo queria que Elias fizesse. Que ele tirasse a sua vida, para ele não ter merecimento ao céu. Mas em nome de Jesus, Deus o encorajou e o animou, e ele continuou a sua jornada e fez todo o propósito que ele tinha nessa terra. E assim, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, que o medo que possa estar assolando a sua vida, medo do amanhã, medo de alguma doença, medo de qualquer coisa, eu profetizo que ele bata em retirada, porque você também vai concluir aquilo que Deus preparou para você. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem plano para você, não como o que você planeja, mas um muito maior. E em nome de Jesus, eles acontecerão na sua vida. Amém. E ali Elias foi um exemplo de vida. Tanto é que ele foi levado, sem mesmo ter morrido, para Deus. Tá? O outro sentimento que nós falamos que vamos conversar aqui é a raiva, a ira. Que através da raiva vocês sabem que muitas vezes nós falamos coisa que não devemos. É ou não é, criança? Quem é que nunca teve raiva do papai ou da mamãe quando brigou com você, quando tirou o seu celular, ou quando ficou bravo com você por causa da sua nota e te deixou de castigo? Quem é que não ficou com raiva do papai e da mamãe? Quem é que não pensou em falar palavras que não deveriam ser faladas? Quem? É nessa hora que a gente deve se cuidar para não pecar, para não errar, para não magoar a pessoa, para não magoar o papai e a mamãe, para não magoar o amiguinho. A raiva. Eu peguei uma pessoa que a Bíblia diz que ele é o mais manso de toda a terra, que nunca houve alguém tão manso como ele. Só que ele também teve o seu momento de ira. E sabe quem é? Moisés. Quem já escutou falar de Moisés? No livro de Êxodo, capítulo 32, eu vou ler 2 versículos. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu o furor de Moisés, ou seja, ele ficou iradíssimo, ele ficou enraivecido, e arremessou as tábuas da lei, ou seja, arremessou os mandamentos de Deus das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber os filhos de Israel. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O que faz a ira, a raiva, quando você não para e põe aos pés de Cristo? Quando você tem muita raiva, você fica muito nervoso, e não é pecado você se irar. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. Então Deus falou, você pode ficar irado, mas toda ira, todo sentimento deve ser lançado aos pés da cruz, deve ser lançado até Jesus, entregue a Ele, para que Ele venha trazer paz em nosso coração, para que Ele venha nos transbordar de alegria e certeza de que Ele é o nosso Senhor, que Ele nos guarda, que Ele nos dá cobertura. Porque o que acontece? Moisés, ele ficou tão irado, que ele estava com a palavra de Deus e jogou fora, jogou nos
pés do monte. Por quê? Porque o povo ali havia se desviado, havia abandonado a fé em Deus e feito um bezerro de ouro para adorar, dizer que o bezerro é que tinha tirado eles da terra do Egito, sendo que quem tirou o povo de Israel do Egito foi o nosso poderoso Deus. E aí, por causa disso, a ira se acendeu no coração de Moisés. E Moisés não pensou, ele lançou fora a palavra de Deus. E todas as vezes que nós não entregamos essa ira aos pés da cruz, nós lançamos fora a palavra de Deus. Ela é tirada do nosso coração. Nós abandonamos a nossa fé para nós deixarmos a ira tomar conta da gente, e aí a gente faz tudo que é coisa errada, como fez Moisés. Lançou fora a palavra, queimou tudo, matou gente por conta disso. E isso Deus não se agrada. Por isso, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento esteja no coração de vocês. Que a ira não venha tomar conta de vocês, mas a longanimidade, a benignidade, a bondade de Deus esteja nos seus corações. E o último sentimento que eu quero falar com vocês é o mais gostoso, é a alegria. Que a alegria, meus amados, é um dos melhores e mais gostosos sentimentos que a gente pode ter. Que é quando as coisas dão certo, é quando tudo vai bem. Eu passei de ano, né? Ganhei meu presente de Natal, porque eu passei de ano. Eu sei muito bem que é isso, porque eu já passei por isso também, tá? Eu não nasci velho, não. Eu nasci novinho também. Aí o que acontece, meus queridos? A felicidade, a alegria, é um sentimento que em qualquer momento da nossa vida, ele tem que estar. No momento de tristeza, não importa como, buscando a Deus, ele vem e nos dá alegria. No momento de raiva, ele transforma a nossa raiva em alegria. No momento de medo, o medo passa a ser uma alegria para nós, em saber que o nosso Deus luta nossas lutas, as nossas guerras, e nos dá vitória. Então, a alegria está em 2 Samuel capítulo 7, nós vamos ver o rei Davi. O que ele fez quando teve alegria? Então, avisaram Davi dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E através dessa alegria, o que ele fez? E sucedeu quando os que levavam a arca do Senhor tinham andado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros, cevada. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido com um éfode de linho. Queridos, Davi, por conta da alegria que transbordava o seu coração, ele dançava, ele bailava, ele agradecia a Deus com todas as suas forças. Com tudo que ele podia, ele adorava a Deus por conta da alegria que invadia o coração de pegar a arca, que era a presença de Deus, que estava tanto tempo longe de Israel, ele estava trazendo de volta. Ou seja, que a presença de Deus possa invadir a sua alma, que a presença de Deus possa hoje estar inundando a sua casa, levando a alegria, porque é isso que importa, queridos, é a presença do Senhor, e na presença dele nós temos alegria. Que Deus possa abençoar você com essa palavra, que através desta palavra você entenda que os sentimentos que você tem não são pecado, mas aquilo que você faz com esses sentimentos pode se tornar um pecado na sua vida, mas que hoje o Espírito Santo venha controlar a sua vida, venha controlar o seu sentimento, e que você possa ser o que Deus diz que você é, um ungido, um abençoado, um querido e eleito de Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos pedir para que Ele venha controlar nossas emoções. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor, a partir de hoje, controle em definitivo as minhas emoções. Que, ó Deus, nada venha sair da minha boca sem antes o Senhor venha tratar comigo, tratar as minhas emoções, tratar tudo, filtrar, Senhor, para que eu possa não fazer, ó Pai querido,
responder, Senhor, para que eu tenha resposta e não simplesmente, Senhor, ó Pai, dar uma reação daquilo que eu estou sentindo. Que eu possa, Senhor, não reagir, mas sim responder através do Espírito Santo. Muito obrigado, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém.